Existe uma verdade brutal que ninguém tem coragem de te contar. Enquanto você está tentando ser uma pessoa boa, educada e justa, outros estão usando sua bondade como escada para o próprio sucesso. Parece pesado? É porque é. Mas é exatamente essa inocência que te mantém eternamente na posição de vítima nas suas relações pessoais e profissionais. Sabe qual é a diferença entre quem conquista o que quer na vida e quem fica só reclamando dos resultados? Não é sorte, não é background familiar, não é nem talento. É entender que existe um jogo psicológico acontecendo o tempo todo ao seu redor, e você pode escolher ser peça ou ser jogador. Maquiavel descobriu isso há 500 anos, e suas observações sobre a natureza humana continuam mais atuais do que nunca. A questão é, você está preparado para descobrir como funciona a mente humana quando o assunto é poder real? Porque eu vou te avisar desde já. O que você vai aprender hoje vai mexer com tudo que você acredita sobre relacionamentos, trabalho e até sobre si mesmo. São 5 táticas psicológicas que pessoas influentes aplicam todos os dias. E a razão pela qual elas funcionam tão bem é simples. Elas trabalham com a psicologia da influência, de forma que a maioria das pessoas nem percebe que está sendo influenciada. Se você está cansado de ser sempre o último a saber das coisas, o último a ser promovido, o último a ser levado a sério, então presta atenção no que eu vou te mostrar. Porque hoje você vai parar de se humilhar e vai começar a entender as regras do jogo que todo mundo joga, mas poucos admitem conhecer. A primeira tática que Maquiavel identificou é tão simples quanto devastadora. Nunca revele seus verdadeiros sentimentos ou intenções. Sabe aquela pessoa que você conhece que sempre parece estar um passo à frente, que nunca se desespera, que sempre tem uma carta na mão? Ela está aplicando essa estratégia maquiavélica básica. A psicologia da influência funciona assim. Quando as pessoas não conseguem te ler completamente, elas automaticamente te atribuem mais poder e importância. Pensa comigo, quando você mostra demais seus sentimentos, especialmente vulnerabilidade ou necessidade, você está basicamente entregando o controle da situação pro. É como se você dissesse, olha, aqui está minha fraqueza, pode usar contra mim. A mente calculista não funciona assim. Ela mantém as cartas escondidas, observa, analisa e só age quando tem vantagem. Isso não é frieza. É inteligência emocional fria aplicada de forma estratégica. No trabalho, por exemplo, aquela pessoa que nunca reclama abertamente, que não fica expondo suas frustrações, mas que de alguma forma sempre consegue as melhores oportunidades, ela está usando essa tática. Enquanto você está lá desabafando com todo mundo sobre como sua vida profissional está difícil, ela está silenciosamente construindo sua imagem de pessoa confiável e controlada. O comportamento estratégico mais básico é esse: controlar a informação que você libera sobre si mesmo. A segunda tática vai mexer com tudo que você acredita sobre relacionamento. Use a reciprocidade como uma armadilha psicológica. Maquiavel percebeu que a natureza humana tem uma tendência compulsiva de retribuir favores, e pessoas verdadeiramente influentes sabem explorar isso de forma cirúrgica. Não é sobre ser calculista de forma óbvia, é sobre entender como funciona a mente humana e usar esse conhecimento a seu favor. Funciona assim. Quando você faz algo por alguém, especialmente algo que a pessoa não pediu, você cria uma dívida psicológica. A pessoa se sente automaticamente obrigada a retribuir de alguma forma. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. A maioria das pessoas faz isso de forma amadora. Elas fazem um favor e já ficam cobrando, ou fazem favores pequenos esperando recompensas grandes. Isso não funciona. A verdadeira psicologia do poder aplicada à reciprocidade é mais sutil. Você oferece algo valioso, mas de forma que pareça natural, generoso, desinteressado. Depois, quando precisar de algo, você não cobra diretamente. Você simplesmente menciona sua necessidade e deixa que a própria mente da pessoa faça a conexão. É uma tomada de decisões frias que considera o timing, o contexto e o perfil psicológico de quem está do outro lado. E sabe por que funciona? Porque você está trabalhando com impulsos inconscientes, não com lógica racional. A terceira tática é talvez a mais controversa, mas também a mais eficaz. Cultive relacionamentos estratégicos mesmo com pessoas que você não necessariamente gosta. Isso vai contra tudo que a sociedade te ensina sobre autenticidade e sinceridade, mas Maquiavel entendeu uma verdade brutal sobre ego e ambição. Seus sentimentos pessoais não podem ser o único critério para suas decisões relacionais. Olha, eu não tô falando para você ser falso ou mentiroso. Tô falando sobre separar suas emoções pessoais das suas necessidades estratégicas. Aquela pessoa irritante no seu trabalho que tem influência com a chefia? Aquele conhecido que você acha chato mas que tem conexões que você precisa?
A pessoa verdadeiramente inteligente emocionalmente não deixa antipatias pessoais sabotarem oportunidades profissionais ou pessoais. A psicologia da influência nos mostra que networking não é sobre fazer amigos, é sobre criar uma rede de relacionamentos mutuamente benéficos. Você não precisa amar todo mundo, mas precisa ser civilizado, cordial e, quando necessário, até prestativo com pessoas que podem te ajudar a alcançar seus objetivos. Isso não é hipocrisia, é maturidade emocional. É separar emoções versus razão, de forma inteligente. A natureza humana nos ensina que todos temos interesses próprios. Quando você reconhece isso e trabalha de forma que os interesses dos outros também sejam atendidos, você cria alianças poderosas, mesmo com pessoas que não são suas favoritas pessoalmente. A quarta tática vai revolucionar como você lida com conflitos. Nunca ataque diretamente. Sempre crie situações onde seus oponentes se autodestroem. Isso é psicologia pura, aplicada ao poder. Maquiavel observou que os verdadeiros mestres da influência raramente precisam partir para o confronto direto, porque eles entendem algo fundamental sobre comportamento estratégico. É muito mais eficaz criar condições onde as pessoas revelem suas próprias fraquezas. Funciona assim: quando alguém te ataca ou tenta te prejudicar, seu primeiro instinto é revidar na mesma moeda, certo? Erro fatal. Isso te coloca no mesmo nível da pessoa e pode te fazer parecer petulante ou vingativo. A mente calculista pensa diferente. Ela observa, identifica os pontos fracos do oponente e cria situações onde essas fraquezas naturalmente vêm à tona. Por exemplo, se você tem um colega que sempre tenta te diminuir em reuniões, ao invés de partir para o confronto, você pode simplesmente fazer perguntas que exponham a falta de conhecimento dele sobre o assunto, ou dar para ele exatamente a responsabilidade que ele diz que consegue assumir, sabendo que ele não tem competência para isso. Quando ele falhar, não foi você que o atacou, ele se autodestruiu. Essa é a diferença entre inteligência emocional comum e inteligência emocional fria. A primeira reage às emoções, a segunda usa as emoções dos outros como ferramenta estratégica. É uma tomada de decisões frias, que considera não apenas o resultado imediato, mas as consequências de longo prazo de cada ação. A quinta e mais poderosa tática maquiavélica é esta: controle a narrativa sendo indispensável, não insubstituível. Essa diferença sutil vai determinar se você vai ser respeitado e valorizado, ou se vai ser usado e descartado. A maioria das pessoas tenta se tornar insubstituível, acumulando conhecimento técnico ou trabalhando mais que todo mundo. Mas isso é uma armadilha psicológica que você precisa evitar. Ser insubstituível significa que você é a única pessoa que sabe fazer algo específico. Parece bom, né? Mas na prática, isso te transforma numa espécie de prisioneiro das suas próprias competências. Você fica sobrecarregado, não consegue sair de férias, não consegue promoção, porque quem vai fazer seu trabalho? E no final das contas, você vira uma ferramenta altamente especializada, mas ainda assim, uma ferramenta. Ser indispensável é completamente diferente. É sobre se tornar o centro de conexões, o facilitador de relacionamentos, a pessoa que as outras procuram quando precisam resolver problemas complexos. Não porque você é o único que sabe fazer, mas porque você tem a visão geral, a capacidade de articular soluções e, principalmente, a confiança das pessoas certas. Como funciona a mente humana em termos de poder e influência? Ela valoriza mais quem conecta pessoas e oportunidades do que quem apenas executa tarefas bem feitas. A psicologia do poder nos mostra que liderança real não é sobre ser o melhor técnico, é about ser o melhor estrategista relacional. É sobre entender que seu valor não está no que você faz, mas em como você facilita o que os outros fazem. Agora, antes de você sair aplicando essas táticas como um robô, precisa entender algo crucial que Maquiavel sempre enfatizou: timing é tudo. Não adianta conhecer as estratégias se você não souber quando e como aplicá-las. A natureza humana é complexa, e cada situação exige uma abordagem específica. É aqui que a verdadeira inteligência emocional fria entra em ação. Pensa comigo. Você já deve ter visto alguém tentar aplicar alguma técnica de persuasão de forma tão óbvia que causou o efeito contrário, né? Isso acontece porque a pessoa entendeu a mecânica, mas não compreendeu a psicologia por trás dela. Comportamento estratégico não é sobre seguir um manual de instruções. É sobre ler o contexto, entender as motivações das pessoas envolvidas e adaptar sua abordagem de acordo. Por exemplo, a tática da reciprocidade que eu mencionei. Se você tentar usar isso com alguém extremamente independente ou desconfiado, pode gerar resistência, ao invés de cooperação. Já com alguém que valoriza relacionamentos e tem tendência a se sentir em dívida, a mesma tática pode ser devastadoramente eficaz.
A chave está em desenvolver sua capacidade de leitura psicológica das pessoas. Maquiavel era um observador excepcional da natureza humana. Ele não criou essas táticas do nada. Ele apenas documentou padrões de comportamento que já existiam. E é isso que você precisa fazer: observar, entender e então agir. Emoções versus razão não é sobre eliminar as emoções. É about usá-las de forma inteligente. Aqui está uma verdade que vai incomodar muita gente. Essas táticas maquiavélicas que eu estou te ensinando não são más ou boas em si mesmas. Elas são ferramentas, e como qualquer ferramenta, podem ser usadas para construir ou para destruir. A diferença está na sua intenção e na sua capacidade de aplicá-las com sabedoria. A psicologia da influência é neutra. Quem dá o direcionamento moral é você. O que acontece na prática é que pessoas com más intenções já usam essas estratégias naturalmente. Muitas vezes sem nem saber que estão fazendo isso. Elas manipulam, controlam e exploram outros usando exatamente os mesmos princípios psicológicos que Maquiavel identificou. A diferença é que elas fazem isso de forma instintiva e geralmente destrutiva. Quando você entende conscientemente como funciona a mente humana em termos de poder e influência, você tem duas opções. Ou fica na sua zona de conforto sendo eternamente passivo, ou aprende a jogar o jogo de forma ética mais eficaz. Não existe meio termo. O mundo não vai ficar mais bonzinho só porque você decidiu ignorar essas dinâmicas psicológicas. Ego e ambição são forças naturais em todo ser humano. Fingir que elas não existem ou tentar reprimi-las completamente é receita para frustração e mediocridade. A verdadeira maturidade emocional está em reconhecer essas forças em si mesmo e nos outros, e aprender a direcioná-las de forma construtiva. É sobre tomada de decisões frias que considera tanto seus interesses quanto o bem-estar das pessoas ao seu redor. Agora vou te revelar o segredo que separa os amadores dos verdadeiros mestres da influência: consistência psicológica. Não adianta aplicar uma tática maquiavélica hoje e amanhã voltar aos seus padrões antigos de comportamento passivo ou reativo. A mente calculista funciona de forma sistemática, não esporádica. É um estilo de vida, não uma técnica pontual. Isso significa que você precisa desenvolver uma nova identidade, uma nova forma de se ver e de se relacionar com o mundo. Não é sobre se tornar uma pessoa fria ou insensível. É about se tornar uma pessoa estratégica e consciente das dinâmicas psicológicas que governam as interações humanas. É sobre separar suas decisões das suas emoções momentâneas e basear suas ações em análises mais profundas e de longo prazo. A psicologia do poder nos ensina que influência real é construída ao longo do tempo através de pequenas ações consistentes. Cada interação é uma oportunidade de fortalecer sua posição ou de enfraquecê-la. Não existem momentos neutros quando você entende como funciona a natureza humana. Você está sempre ou ganhando terreno ou perdendo terreno nas suas relações pessoais e profissionais. Por isso que comportamento estratégico não pode ser algo que você liga e desliga conforme sua conveniência. Tem que se tornar parte de quem você é. E olha, isso não significa que você vai se tornar uma pessoa falsa ou manipuladora. Significa que você vai se tornar uma pessoa mais consciente, mais eficaz e, paradoxalmente, mais autêntica. Porque você vai parar de agir baseado apenas em impulsos emocionais e vai começar a agir baseado em quem você realmente quer se tornar. Vamos falar sobre a parte mais difícil de aplicar os ensinamentos de Maquiavel: lidar com a resistência interna e externa que você vai enfrentar. Porque quando você para de ser aquela pessoa previsível, bonzinha e acomodada, o mundo ao seu redor vai tentar te puxar de volta para o seu lugar antigo. É aqui que muitas pessoas desistem, e é exatamente aqui que você não pode fraquejar. A resistência interna vem dos seus próprios condicionamentos. Você foi ensinado a vida toda que ser estratégico é ser calculista demais, que pensar nos seus próprios interesses é egoísmo, que observar friamente as dinâmicas sociais é falta de espontaneidade. Essas são crenças limitantes que foram implantadas na sua mente para te manter pequeno e controlável. A inteligência emocional fria vai contra esses condicionamentos, e isso gera desconforto interno. Já a resistência externa vem das pessoas que se beneficiavam do seu comportamento anterior. Aquele chefe que sempre conseguia te sobrecarregar porque você nunca dizia não. Aquele amigo que sempre te usava como ombro amigo, mas nunca retribuía o apoio. Aquele familiar que sempre te cobrava, mas nunca reconhecia seus esforços. Essas pessoas vão sentir a mudança no seu comportamento e vão tentar te fazer voltar ao que você era antes. É nesse momento que você precisa entender que emoções versus razão não é uma batalha que você luta uma vez e pronto. É uma escolha que você faz todos os dias, em cada situação.
E quanto mais você escolher a razão estratégica, ao invés da reação emocional, mais forte você fica e mais respeitado você se torna. Chegamos ao ponto crucial: como integrar tudo isso na sua vida real sem se tornar uma pessoa amarga ou cínica. Porque olha, eu vou ser honesto com você. Existe um risco real de que, ao entender essas dinâmicas psicológicas, você comece a ver manipulação e interesse próprio em tudo e em tudo. Isso pode te levar a um estado mental tóxico, onde você perde a capacidade de confiar genuinamente nas pessoas. A chave está em entender que reconhecer a natureza humana não significa julgá-la negativamente. Todos nós temos interesses próprios. Todos nós temos impulsos egoístas. Todos nós usamos estratégias psicológicas nas nossas relações. A diferença é o nível de consciência e de ética com que fazemos isso. Maquiavel não era cínico porque odiava as pessoas. Ele era realista porque as entendia profundamente. Quando você desenvolve essa compreensão profunda de como funciona a mente humana, você na verdade se torna mais compassivo, não menos, porque você para de ter expectativas irreais sobre as pessoas e passa a aceitar que todo mundo está fazendo o melhor que pode, dentro das suas limitações psicológicas e emocionais. Isso te permite ser estratégico sem ser cruel, influente sem ser manipulador, poderoso sem ser opressor. O objetivo final não é dominar os outros, é dominar a si mesmo. É ter controle sobre suas reações, suas decisões e sua trajetória de vida. É parar de ser refém das circunstâncias e das vontades alheias e começar a ser o protagonista da sua própria história. E isso, meu amigo, é o que Maquiavel realmente queria ensinar. Não como ser um tirano, mas como ser verdadeiramente livre. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você reconheceu a verdade por trás dessas palavras. Você não é mais a mesma pessoa que era quando começou a assistir esse vídeo. Algo mudou na sua perspectiva sobre poder, influência e relacionamentos humanos. E agora você tem uma escolha a fazer. Vai voltar aos seus padrões antigos de comportamento passivo? Ou vai começar a aplicar essas estratégias psicológicas na sua vida real? Aqui no Linguagens da Psico, a gente não fica só na teoria bonita, a gente mergulha fundo nos aspectos mais sombrios e poderosos da psicologia humana, porque sabemos que é isso que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Se você quer continuar essa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento do seu poder pessoal, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana eu trago conteúdo que vai transformar sua forma de ver o mundo e de se relacionar com ele. E me conta aqui nos comentários, qual dessas 5 táticas maquiavélicas mais te chamou a atenção? Qual você tem mais dificuldade de aplicar na sua vida? Vamos criar uma comunidade de pessoas que não têm medo de encarar a realidade da natureza humana e usar esse conhecimento para construir vidas mais poderosas e realizadas. Porque no final das contas, conhecimento sem aplicação é só entretenimento intelectual, e você merece muito mais que isso.